A equipe Mercedes de Fórmula 1 vem sendo acusada muitas vezes de acabar ultrapassando o teto orçamentário. Ela é um dos grandes times da Fórmula 1 e que pode sofrer com sanções ou até mesmo punições por conta disso. Mas o que poucos sabem é que ela tem utilizado uma estratégia, uma forma de não gastar tanto com esses novos modelos de carro, ao mesmo tempo que não excede o teto orçamentário, mas atualiza o seu bólido. Se você quer saber tudo sobre isso, entender como a Mercedes tem contornado essa situação, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e quem não gosta de falar em dinheiro, né? No fim das contas, as grandes equipes da Fórmula 1 não estão querendo tanto assim falar sobre esse assunto, até porque é o grande calcanhar de Aquiles de Mercedes, Ferrari e Red Bull nesse ano, principalmente dessas três equipes que vêm tendo dificuldades em se manterem no teto orçamentário de 2022. Depois de algumas reuniões, esse teto até mesmo acabou sendo aumentado para facilitar um pouco mais a vida dessas equipes, que segundo elas sofreram muito com a inflação ao redor de todo mundo. Mas de qualquer forma, as pequenas equipes não estão satisfeitas com isso tudo e na verdade clamam para que Mercedes, Ferrari, Red Bull estejam diminuindo seus gastos para que elas possam de certa forma trabalhar de igual para igual com esses grandes times. Mas parece que isso não vai acabar durando por muito tempo. Provavelmente essas três equipes continuarão produzindo carros mais caros e carros mais difíceis de serem produzidos mesmo com os tetos orçamentários. Ainda mais agora com a Mercedes utilizando algumas estratégias interessantes para esse ano de 2022. Estratégias essas que uniram o desempenho do carro com a economia de recursos. Se você quer entender tudo sobre isso, assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante, mas também não se esqueça de deixar o like e se inscrever para fortalecer esse canal cada vez mais. E também não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações. Toto Wolff, que é o chefe da equipe Mercedes, deu algumas entrevistas nos últimos dias falando sobre quais são as estratégias da equipe alemã para se manter dentro do teto de gastos. Ele falou bastante sobre isso, disse que havia falado tudo. E claro que eu vou trazer todas essas informações aqui nesse vídeo. Mas tem uma questão que ele não falou e que na verdade eu vi poucos canais de comunicação falando sobre essa questão específica e que eu vou falar apenas no final desse vídeo específico. Enfim, o que Toto Wolff revelou que nós não sabíamos sobre esse teto de gastos específico? O que a Mercedes tem feito justamente para conseguir se manter dentro desse limite orçamentário? Segundo o Toto Wolff, o que acontece realmente é o seguinte: a Mercedes vem fazendo grandes atualizações, seja da asa traseira, da asa dianteira, do assoalho do carro, das rodas, dos freios e diversas outras partes do carro. Essas atualizações, como nós sabemos, custam muito dinheiro, são caras para qualquer equipe da Fórmula 1. Mas a Mercedes tem uma estratégia interessante. Ela contratou engenheiros financeiros. E qual que é o objetivo dessas pessoas? Controlar quais peças entram no carro e quais não entram, para justamente contabilizar nos gastos da equipe, para não permitir que ela, de certa forma, ultrapasse o teto de gastos nesse ano de 2022. Portanto, temos um rastreador com engenheiros financeiros que rastreiam todos os processos e todas as peças que entram no carro. Então, quando tiramos as coisas do caminhão, observe o engenheiro financeiro o valor. Quando você o utiliza, ele está sendo contabilizado. Você está seguindo essa tendência como planejamos. Não trouxemos muito no começo, mas agora está se estabilizando. Além disso, Toto Wolff falou mais sobre essa questão do teto orçamentário. Eu acabei de gravar um vídeo sobre isso também, vai sair no decorrer dessa semana, em que eu falo sobre a possibilidade da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull ultrapassarem esse teto e acabarem sendo punidas, como o regulamento diz que elas devem ser punidas. Mas o Wolff diz que isso não é uma grande preocupação para ele nesse momento. Aparentemente, a preocupação veio principalmente no ano passado, em 2021, quando o teto orçamentário foi implementado. Mas a partir desse ano, parece que a Mercedes, segundo ele pelo menos, já conseguiu contornar esse problema e não tem mais nenhum tipo de risco de ultrapassar essa questão do teto orçamentário em 2022. Já foi no ano passado, quando o teto de custos entrou.
E teremos os resultados se todos aderiram às regras do ano passado e os relatórios vão sair. Então eu acho que você sabe, você não pode errar, porque se você está quebrando as regras na mesma forma que você faz quando quebra as regras em coisas técnicas. E é interessante o Wolff falar sobre isso, né? Mas de forma geral, ele simplesmente falou o seguinte: nós temos planilhas e a gente acaba alimentando essas planilhas de modo que a gente não ultrapasse o gasto máximo. Ou seja, a forma que ele falou ali, que existe na Mercedes para que ela controle os gastos ali com as peças, foi algo bem superficial. Claro que ele falou de uma forma bonita, de uma forma bacana, elegante, que a gente pudesse entender, mas foi superficial. Como assim? Você apenas consegue controlar seus gastos através de uma pessoa que pega uma planilha do Excel, por exemplo, e vai riscando o que ela já gastou, o que ela não gastou? Papo furado na minha cabeça, hein? Papo furado na minha concepção exatamente. Agora, tem uma questão que a Mercedes vem mostrando no decorrer de todo esse ano que ninguém tem falado e que com certeza faz diferença no teto orçamentário. Sem sombra de dúvida, é uma questão muito importante e que eu vou falar agora para vocês entenderem. Inclusive, mudando a imagem que está aqui atrás para vocês entenderem ainda melhor sobre isso. Essa imagem que você está vendo aí atrás é a imagem da asa dianteira da Mercedes em um dos GPs aqui desse ano de 2022. Não me lembro exatamente qual era esse GP específico. Claro que o meu editor deve colocar aí na tela essa imagem também para que você consiga ver nesse vídeo de uma forma um pouco melhor. De qualquer forma, o que acontece basicamente é o seguinte: nessa imagem nós podemos ver que a Mercedes está utilizando ali algum tipo de aerofólio ali na parte de fora da asa dianteira. Isso aí, como nós sabemos, faz diferença, altera o fluxo aerodinâmico da parte da frente do carro, que acaba influenciando também no fluxo aerodinâmico da parte traseira do carro. Muito interessante de qualquer forma. Mas o mais impressionante é que nós percebemos que tem ali algum tipo de, vamos dizer assim, manutenção na asa dianteira ou reforma da asa dianteira, algo nesse sentido. A gente percebe que a asa dianteira já tinha sido usada em outras circunstâncias. A Mercedes apenas recondicionou essa peça. A principal intenção com isso, sem sombra de dúvidas, é sim se manter dentro do teto orçamentário. E isso faz muita diferença, com certeza. O interessante disso tudo é que, segundo alguns sites, a asa dianteira apenas de um carro de Fórmula 1, para que você tenha noção, já custa 200 mil dólares. É muita coisa. Claro que quando comparado ali a 140 milhões de dólares, isso não é tanta coisa assim. Mas vamos pensar aqui rapidinho. 140 milhões de dólares, isso corresponderia a mais de 0,1% do teto orçamentário. E vamos nos lembrar que a Mercedes faz isso não apenas na asa dianteira, mas em praticamente todos os componentes de seu carro. Assoalho, asa dianteira, asa traseira e outros componentes que a gente também não consegue ver com muita clareza. Isso faz com que a equipe alemã tenha um trunfo ali muito importante contra a Ferrari e contra a Red Bull e permita que seu carro seja muito mais atualizado, mas sem gastar tanto assim nesse caso. Nos anos anteriores da Fórmula 1, a gente percebia que a Mercedes comprava peças completamente novas para colocar em seu carro. Nesse ano ela tem economizado dessa forma e tem sido muito efetivo assim. Tem conseguido atualizar muito mais do que Ferrari e Red Bull, mesmo tendo ali alguns problemas em seu carro. É perceptível a forma como a Mercedes tem feito e o quanto isso é inteligente para o campeonato da Fórmula 1 de uma forma geral. Mas de qualquer forma a gente sabe que esse truque da Mercedes pode também ser utilizado por outros times. Eu particularmente nunca vi Ferrari e nem Red Bull utilizar esses truques de recondicionamento de peças. A Mercedes parece que é a única equipe que tem feito isso nesse ano. E com certeza isso gera sim uma certa vantagem para a equipe alemã dentre as suas principais rivais na Fórmula 1. Você concorda comigo? Já coloca aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui nessa bola que você está vendo no meio da sua tela. E também acesse algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. Não perca essa oportunidade, claro. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!